Um abraço para você, torcedor, torcedora do Vitória, aqui do canal do PH da Notícia. Se mandar o Leão pegar, o Leão pegou. E a gente vem trazendo um vídeo importante, com dados, com informações que pode não parecer legal, pode não soar uma coisa muito boa, mas a gente tem que trazer e chamar a atenção não só da diretoria, mas também da comissão técnica do Vitória, que precisam acordar a tempo, que precisam todo mundo se enquadrar no processo do Vitória não ir para a segunda divisão. Estamos terminando agora, nesse próximo sábado, um jogo contra o São Paulo, teremos o jogo contra o São Paulo, melhor dizendo, e fechamento de turno. Estaremos aí fechando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e depois de sábado teremos mais 19 jogos para o Vitória fazer e com isso trazer esses números para que todos fiquem ligados, inclusive os jogadores também. Mas antes de falar sobre isso, peço para que você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Vocês estão vendo uma zoadinha aí, é porque nós estamos aqui nos estúdios da Multiplay Studio para estar trazendo esse conteúdo no Esporte Clube Vitória, tá certo? Então, peço para que você que ainda não é inscrito, vocês estão vendo o número aqui do lado, aqui, pá, 9.436 inscritos, estamos aí para buscar chegar na meta dos 10 mil inscritos e a gente vem aí, estamos no início do mês de agosto, esperando que você possa nos ajudar. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá? Tem muita gente que não é inscrita ainda, se inscreva, deixe o seu like, ative aí o sininho das notificações para você ficar sabendo de tudo que acontece. Assim que tiver vídeo, você fica sabendo. E só para dizer, viu, que sábado agora estaremos em São Paulo para o jogo entre São Paulo e Vitória lá no Morumbi. Falando que a gente já está falando do São Paulo, mas olha aqui, ó, campanha que a gente está fazendo para o jogo contra a equipe do Flamengo lá no Rio de Janeiro, no dia 25 de agosto. Viagens do PH da Notícia, @gmail.com, se você puder nos ajudar, tá? A chave Pix está aí, para que a gente possa estar indo para o Rio de Janeiro na maior tranquilidade, trazer todas as informações dessa partida. Estaremos lá no Maracanã, está confirmado. Então, para ajudar aí a pagar passagem, enfim. Bom, qual é o ponto que eu quero trazer aqui em relação a esse jogo diante da equipe do São Paulo, tá? É o seguinte. Então vocês já estão acompanhando aí ranking de empates no Brasileiro. Vitória, tá? É o líder aí de número de empates, com 9 empates, seguido do Mirassol, do Corinthians e do São Paulo com 7 empates. Fortaleza, Internacional e Sport Recife, que está na zona do rebaixamento, tá? É o lanterninha com apenas 6 empates, ou seja, não ganhou nenhuma, tem 6 pontos aí em 18 jogos disputados. Tá, PH, mas o que é que tem a ver isso daí? Quero trazer para vocês que o Vitória, tá, em outros momentos foi rebaixado para a Série B, em 3 momentos, com um número excessivo de empates, tá? Em número excessivo de empate, inclusive com essas mesmas quantidades de empates, tá? Com essa mesma quantidade de empates, o Vitória foi rebaixado. Tá, PH, mas continuo lhe questionando. Se Márcio Silva estivesse aqui, tá, PH, eu continuo lhe questionando. O que é que tem a ver a quantidade de empates com o rebaixamento? Bom, o que é que tem a ver? É que todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro, número de vitórias é nada mais nada menos que um principal, tá, critério de desempates em caso, né, o Vitória ali precisar ir para uma vaga de Libertadores ou se posicionar na tabela para questões de Sul-Americana. Número de vitórias é o mais importante. E o Vitória só tem 3 de 18 partidas, foram 3, tá? 3 empates, ou melhor dizendo, 3 vitórias ao momento. E isso me preocupa, porque justamente com o Vitória tendo uma grande quantidade de empates, inclusive
em jogos como do Palmeiras, como do São Paulo, quando tinha vantagem, tá? Faz com que essa quantidade de vitórias diminua, quantidade de derrotas pode ser que não, né? Não influencia tanto, mas sim a questão dos empates auxiliar junto com uma pequena quantidade de vitórias pode fazer com que o Vitória, quando precise, tá? Não seja ali bem, os números ali não favorecer ao Sport Clube Vitória. Eu vou aqui deixar muito mais claro isso que eu estou dizendo, se para você não está tão claro. Mas antes eu vou pedir, toque no gostei aqui, tá? Compartilhe também esse vídeo e principalmente se inscreva no canal do PH da Notícia, beleza? Eu vou trazer aqui agora exatamente sobre isso, tá? Sobre esse ponto, porque vocês já estão aí vendo a tabela, tá? De classificação desse ano de 2025. Vamos pegar aqui os números do Vitória. Vitória com 18 pontos, tá? Em 18 jogos, ou seja, um ponto por jogo, apenas 3 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Olha a quantidade de vitórias e a quantidade de derrotas, né? O Vitória tem aí metade de vitórias da quantidade de derrotas. 3-6, né? Com 9 empates. Então, vocês já peguem aí esse número para vocês se habituarem aí, ok? O Vasco da Gama, que tem 16 jogos, tem uma vitória a mais que o Vitória, né? O Fortaleza tem 17 jogos, um jogo a menos com 3, com a mesma quantidade de vitórias do Vitória, assim também como o Juventude, tá? E o Juventude ainda tem 16 jogos, mas eu não vou me situar nas questões de quantidade de jogos, mas sim empates, principalmente vitória e derrota, ok? Vamos pegar aqui em 2010, quando o Vitória foi rebaixado para a segunda divisão, tá? O Vitória teve 15 empates. 15 empates com 14 derrotas e 9 vitórias. Veja aí que a quantidade de vitórias do rubro-negro baiano influenciou. Por quê? Porque o Atlético Goianiense naquele momento tinha 11 vitórias, ou seja, 2 vitórias a mais que o rubro-negro baiano. Então, a quantidade de derrotas não influenciou tanto. Inclusive, o Atlético Goianiense teve uma quantidade de derrotas maior do que a do Vitória. O que pesou aqui foi a quantidade de empates que o Vitória teve naquela competição. Quando fomos rebaixados em 2014, na 17ª colocação, nós tivemos uma quantidade, tá, menor. Tivemos uma quantidade de empate. Tivemos um empate a menos do que temos esse ano. Já chegamos a 9 empates, né? Chegamos aí a 9 empates. Naquela época, por uma vitória, nós não conseguimos rebaixar o Palmeiras, né? Por uma vitória, né? E tivemos ali a mesma quantidade de derrotas do Palmeiras, ou seja, o número de derrotas aqui não foi tão influenciadora em relação à quantidade de vitórias da equipe do Vitória em relação ao Palmeiras, certo? Então, olha a questão de você ter mais empates, de você empatar mais jogos, do que ganhar, o que influencia. O que influencia. E aí vamos pegar aqui para a gente fechar
Em 2018, a de 2018 aqui, vamos pegar a competição, quando o Vitória foi rebaixado na 19ª colocação, tivemos um menor número de vitórias, ou seja, tivemos 9 vitórias, tá? Tivemos 9 vitórias, tivemos uma grande quantidade de empates e 19 derrotas, né? 19 derrotas, 10 empates e 9 vitórias. Então, jogos que praticamente também tínhamos ali com o resultado na mão, e aí eu lembro muito bem de alguns jogos aqui em relação ao jogo contra o São Paulo, que tínhamos o resultado na mão, um jogo contra o Bahia, que nós começamos com um gol na frente, tomamos o empate, Léo Ceará foi lá, fez o segundo gol e chegou, empatamos, né? Jogo que empatamos também contra o Grêmio aqui dentro, ou seja, jogos importantes aqui que estávamos com o resultado na mão, cedemos um empate e chegamos a essa grande quantidade de empates, de 10 empates e 9 vitórias na competição. Ou seja, empatar demais, tá? Empatar demais dentro da competição fez com que a gente fosse derrotado. Isso aqui, para que você questione, mas e perdemos muitos jogos? Beleza, mas se você pegar em relação ao jogo aqui contra o Vasco da Gama, que tinha 15 derrotas e 10 vitórias, e nós só chegamos a 9 vitórias, uma análise que eu faço é de que a quantidade de empates influenciou sim para que o Vitória fosse rebaixado. Derrotas também, mas se você parar para pegar aqui, não tivemos tanta diferença em relação ao Vasco, que foi rebaixado, foi ali na 16ª colocação com apenas 10 vitórias, e a gente ficou com uma vitória a menos que o Vasco da Gama, e que sim, influenciou e muito em relação a alguns jogos ao rebaixamento, decretando ali o rebaixamento em 2010, tá? Então, é algo que me preocupa e muito em relação ao que o Vitória vem fazendo dessa competição, com muitos empates, tá? Com muitos empates, derrotas, beleza, mas o Vitória tem deixado de ganhar jogos importantes. Esses 2 últimos jogos, no qual o Vitória tinha o resultado na mão contra o Sport e tinha sim o resultado na mão contra a equipe do Palmeiras, pode fazer diferença lá na frente. Então, irmão, Carille e seus comandados, os jogadores precisam, sim, com o resultado na mão, precisa resolver a parada, precisa sair com um resultado positivo, assim como fez contra o Bragantino, que fez um gol, tomou pressão, mas conseguiu segurar a onda. E aí, concorda com o PH? Não concorda? Acho que o PH, né, fez essa análise errada? Eu quero saber de vocês aqui no comentário, deixe aqui os comentários, quero saber da sua opinião e quero saber também sobre o que você espera desses novos contratados, inclusive Ramon já oficialmente não, o Ramon já está aí, né, fechado com o Vitória, dentro de alguns dias o Vitória deve anunciar ele oficialmente, mas é sim um jogador que já foi contratado pelo Esporte Clube Vitória. O Vitória precisa contratar mais. O que é que o Vitória precisa fazer para deixar de empatar tanto jogo, ceder tantos pontos assim para o adversário? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, pedindo essa força, essa moral, viagens do PH da notícia @gmail.com, para a gente estar, né, indo para o Rio de Janeiro para acompanhar Vitória e Flamengo, e estaremos lá em São Paulo, no Morumbi, para São Paulo e Vitória. Conto com todos a presença, estaremos em collab com o Arena Rubro Negra, junto com Marcelo Góes e com o Ítalo Oliveira. Tamo juntos e misturados, beijo no coração de todos, e se mandar o Leão pegar, tá difícil, mas o Leão vai pegar, e o Leão pegou. Um abraço.